Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida nesta sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2025, em nossa série Reflexões Espíritas. Todas as sextas-feiras, às 21h15, nós estamos aqui fazendo um estudo do livro Seara dos Médiuns, psicografia do nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 26, que tem como título Fenômenos e Livros. Este capítulo refere-se à questão número 178 do livro dos Médiuns. Lembrando que a estruturação deste capítulo 26 do livro Seara dos Médiuns, Fenômenos e Livros, ocorreu numa reunião pública realizada em 15 de abril de 1960, na cidade de Uberaba. Então, nós vamos fazer a leitura, automaticamente vamos fazendo os comentários e depois também vamos fazer a leitura desta questão número 178 do livro dos Médiuns. Emmanuel diz: fenômenos mediúnicos existem na gênese de todas as religiões, mas desaparecem à maneira de fogo fátuo, no raio circunscrito da hora em que se exprime. Contudo, os livros que nascem deles permanecem, por tempo indeterminado, nos horizontes do espírito. Há quem sorria ironicamente diante da narrativa hindu, na qual Arjuna, espantado, observa as sublimes manifestações de Krishna. Entretanto, nos poemas do Bhagavad Gita palpitam cânticos imperecíveis da mais alta virtude. Então, nesses dois primeiros parágrafos, falando especificamente do primeiro, já é do conhecimento de todos nós, ao longo dos inúmeros estudos que temos feito com relação à doutrina espírita, ao estudo da evolução humana, de que os fenômenos mediúnicos fazem parte da história da humanidade. O fenômeno mediúnico não está circunscrito única e exclusivamente ao espiritismo. Nós vamos encontrá-lo em todas as religiões. E é interessante a maneira como Emmanuel inicia o seu texto, dizendo para nós que esses fenômenos mediúnicos, eles acabam desaparecendo à maneira de fogo fátuo, com o decorrer das horas da qual depois eles foram colocados à vista das pessoas. E isso, é claro, tem uma razão de ser muito grande, até porque, para alguns, aqueles fenômenos mediúnicos vieram apenas trazer um alerta, trazer uma demonstração de que há verdadeiramente uma comunicabilidade para com os espíritos. Em segundo, esses fenômenos mediúnicos vêm trazer a todos livros que permanecem perpétuos ao longo da caminhada nos horizontes do espírito. Então, observem que o fenômeno mediúnico não é algo novo para todos nós que hoje estudamos e estamos trabalhando dentro da doutrina espírita. Ele vem de longas e longas datas, trazendo para nós
esta observação importantíssima desta comunicabilidade de nós que estamos encarnados com aqueles espíritos que estão no plano espiritual. E logo no segundo parágrafo, o nosso querido Emmanuel traz uma referência ao hinduísmo, na qual Arjuna, espantado, observa as sublimes manifestações de Krishna. Entretanto, nos poemas do Bhagavad Gita, que é o livro hindu, palpitam cânticos imperecíveis das mais altas virtudes. Para quem já teve a oportunidade de ler, se não na sua totalidade, mas algumas partes do Bhagavad Gita, vai observar que ali realmente Krishna oferece para nós, e principalmente para aqueles que seguem ao hinduísmo, enormes poemas que falam exclusivamente do amor, da bondade, da alegria, da felicidade, das mudanças, das renovações, do bem, da caridade. Em forma de poema, ali nós vamos encontrar um manual de boa conduta para aqueles que estão determinados a seguir o caminho pelo hinduísmo. Vejam como o fenômeno mediúnico ele se espalha por toda parte, oferecendo para nós não leis, não normas, mas observações da qual deveríamos todos nós seguir para termos uma vida mais feliz e mais equilibrada. Emmanuel começa pelo hinduísmo e começa pelo Bhagavad Gita, da qual Krishna, que cada um fala ser este ou aquele espírito, oferece aos seus seguidores este manual de observações importantes para que o hindu ele seja realmente um homem de bem, que a sua encarnação seja voltada para aquilo que realmente foi destinado. Não é à toa que Emmanuel coloca como título deste capítulo 26 do livro Seara dos Médiuns, Fenômenos e Livros. Os fenômenos estão diretamente ligados a essas questões mediúnicas. E os livros são o resultado desses fenômenos, dessas questões mediúnicas que já aconteceram por toda parte na humanidade e hoje observamos com muita frequência, principalmente dentro do meio espírita. Ele continua dizendo: a quem descreia da história, quando afirma que Zoroastro recolheu ensinamentos de Ormuzd, espírito, nas eminências do Albordegé. No entanto, as páginas do Zend Avesta gravam com maestria a luta do bem contra o mal. Olha como que Emmanuel vai retrocedendo na história da humanidade e observemos a sua capacidade intelectual e moral, o seu conhecimento com relação aos fenômenos mediúnicos. Ele coloca para nós: há ainda quem descreia da história. Há ainda quem é descrente da história, quando afirma que Zoroastro recolheu ensinamentos de Ormuzd, o espírito,
nas eminências do Albordeger. No entanto, as páginas do Zend Avesta gravam com maestria a luta do bem contra o mal. Vamos encontrar nesses registros essa luta daquilo que é o bem contra aquilo que é o mal. E há ainda quem descrê disso, acreditando que, na verdade, isso foi algo espontâneo e exclusivo do próprio Zoroastro, mas que, na verdade, ele teve o amparo, a assistência de Ormuzdes, o espírito, que lhe ajudou na elaboração e na colocação em papel daquilo que realmente seria um trabalho interior de cada um daqueles que o seguiam para realizar esta luta do bem contra o mal. Há quem discuta a impossibilidade de haver Moisés revelado tantos poderes à frente dos egípcios assombrados. Mas o código de mandamentos por ele recebido de Jeová, no cimo do monte, é seguro alicerce aos preceitos essenciais da justiça. Chegamos mais perto deste momento atual que estamos vivendo. Há mais de 2000 anos atrás, Moisés, que todos nós conhecemos a sua enorme luta contra os egípcios para a libertação do povo, realizou ali inúmeros fenômenos, e um deles foi o Código de Mandamentos que supostamente ele havia recebido de Jeová. E o nosso querido Emmanuel ressalta isso como uma importância muito grande, porque ele considera um seguro alicerce aos preceitos essenciais da justiça. Vemos na vida de Moisés inúmeros fenômenos mediúnicos. E esses fenômenos culminam quando, lá em cima no monte, com o amparo de Jeová, segundo o próprio Moisés, ele recebe os 10 mandamentos e o coloca em pedra para a observação de todos aqueles que estavam junto dele. Então, mais uma vez, a história nos mostra o fenômeno e o registro. É interessante lembrar que Emmanuel coloca aqui uma observação nas entrelinhas que é muito importante. Lá atrás eu disse que não foi à toa ele ter colocado o título como Fenômenos e Livros, porque tanto no hinduísmo, quanto no Zoroastro e quanto agora a Moisés, o que nós temos? Nós temos o fenômeno e o resultado do fenômeno é o livro. Nós temos o fenômeno mediúnico no hinduísmo, com Zoroastro e com Moisés. E o resultado desses 3 fenômenos ao longo da história da humanidade oferece-nos o quê? Um livro. Um livro que serviu para o hinduísmo, através do Bhagavad Gita, um livro que serviu para os seguidores de Zoroastro, através das páginas do Zend Avesta, e os ensinamentos que estão contidos nos 10 mandamentos trazidos por Moisés. Então vejam como que o fenômeno ele procede à existência de um livro que permanece até hoje
dentro do hinduísmo, dentro daqueles que seguem Zoroastro e dentro daqueles que acreditam em Moisés. Porque, na realidade, aquele fenômeno se transforma em um livro. E esse livro permanece atual até os dias de hoje. Por isso que lá no começo, ele fala que permanecem por tempo indeterminado nos horizontes do espírito. Provavelmente, espíritos reencarnam novamente para um novo contato com esses livros, para reforçarem o ensinamento, para reforçarem o conhecimento. Muitas vezes se transferem de um local para outro para conhecerem novos livros e adquirirem novos conhecimentos. Olha como que é interessante também esse fenômeno da reencarnação. Estamos num lugar, conhecemos um determinado livro. Vamos para outro, conhecemos outro livro. Vamos para outro, conhecemos outro livro. E vamos assim adquirindo conhecimento, vamos assim adquirindo experiência, para que automaticamente possamos ir evoluindo e aumentando a luz de conhecimento e de moral que deve fazer parte da nossa existência evolutiva. Ele continua: há quem veja loucura na decisão de Siddhartha ao abandonar o palácio paterno sob a inspiração da esfera superior, a fim de consagrar-se aos infelizes. Todavia, as lições guardadas por seus discípulos formam o venerável caminho budista do pensamento reto. Emmanuel agora fala do budismo, quando Siddhartha, tido como um louco, abandona o palácio paterno com toda a riqueza, com toda a suntuosidade, sob a inspiração da esfera superior, ou seja, de espíritos superiores, para consagrar-se infinitamente aos mais necessitados, aos infelizes. Mas isso não foi à toa, porque os seus discípulos guardam até hoje os seus ensinamentos, que formam o venerável caminho budista do pensamento reto. Vejam bem, o venerável caminho budista do pensamento reto. Quando nós observamos tudo aquilo que os discípulos de Siddhartha escreveram e deixaram registrado, é ali que se vai encontrar a norma de conduta, o caminho reto para que realmente o budista atinja o seu ponto de evolução, de crescimento e de desenvolvimento espiritual. Então vejam que tanto no hinduísmo, tanto com Zoroastro, tanto com Moisés e tanto com o budismo, nós vamos observar ali, em cada um desses locais, em cada um desses segmentos religiosos, o fenômeno espiritual, o fenômeno mediúnico, fazendo parte dessas grandes personalidades. E vamos ver ao mesmo tempo os livros que foram deixados, os escritos que foram deixados, como normas de conduta, como orientações preciosas para o desenvolvimento do espírito. Ele continua: há quem duvide dos fatos admiráveis que cercaram na Terra a presença do Cristo, relacionando acontecimentos medianímicos cuja legitimidade desafia todas as exigências da metapsíquica e da parapsicologia contemporâneas. Entretanto, o Evangelho continua sendo o livro divino da humanidade. Então, quando olhamos para a questão material, estando agora na presença do Cristo,
tanto a metapsíquica como a parapsicologia ainda desacreditam nas realizações do Cristo, dos processos medianímicos realizados por ele, mostrando a nós, através do seu ato, a capacidade moral, mediúnica e intelectual que o Cristo tinha. Através dos evangelistas e através de outros que registraram as maravilhosas passagens de Jesus, os seus maravilhosos comentários sobre a vida e sobre Deus, sobre o mundo deste e de outras localidades, observamos que o seu evangelho permanece ainda vivo no coração de todos nós. Mais uma vez, agora com Cristo, observamos o fenômeno e, como resultado dele, o livro. O livro que fica registrado para toda a humanidade, para que nós, ao nos colocarmos dentro do cristianismo como nova experiência evolutiva, possamos aprender um pouco mais a respeito da vida de Jesus, suas palavras, dos seus atos e da sua herança infinita para cada um de nós. Ele continua. E ainda hoje, há quem lance sarcasmo sobre os médiuns da atualidade. Mas os livros basilares de Allan Kardec prosseguem como sólidos fundamentos da doutrina espírita, que atualiza agora as revelações do Mestre dos Mestres. E interessante que ele fala revelações do Mestre, em letra maiúscula, dos Mestres, em letra minúscula. Então, inúmeros mestres, com letra minúscula, fizeram parte das inúmeras religiões, trazendo seus ensinamentos, seus conhecimentos, e tudo isso, através do fenômeno mediúnico, transformou-se em livro que até hoje são utilizados por esses segmentos religiosos. Mas o mestre, com letra maiúscula, que é Jesus, trouxe o grande fechamento de tudo isso, que é o seu evangelho de amor e de sabedoria, reunindo em poucas palavras tudo aquilo que é importante para que nós tenhamos uma vida equilibrada e feliz. Mas lembra o nosso querido Emmanuel, Kardec, através dos fenômenos mediúnicos, deixa a todos nós livros trazidos pelos espíritos superiores, fazendo um apanhado de tudo aquilo que até então já conhecíamos, para que pudéssemos entender e compreender a necessidade do fenômeno e a existência dos livros. O fenômeno como comprovação da vida espiritual, como comprovação de espíritos que estão na erraticidade, espíritos de alta envergadura moral e espiritual, que trazem aos seus agrupamentos religiosos fenômenos e livros. E dentro do arcabouço da doutrina espírita, através do Pentateuco, da Revista Espírita e de outras edições escritas pelo próprio Kardec, vamos observar então a existência de um trabalho enorme feita pelo plano espiritual superior sob a orientação de Jesus, para que os fenômenos possam acontecer
gradualmente em cada um dos setores da sociedade mundial. E através destes fenômenos, eles são transformados em livros. Livros que vão sendo utilizados pelos seguidores desses segmentos religiosos no mundo inteiro. Para que a cada encarnação, quando ali permanecemos naquele ponto religioso, aprendamos algo que ainda não conseguimos gravar na nossa mente como espírito. E aí sim vamos passando de um ponto religioso para outro, para absorver novos fenômenos e automaticamente absorver novos conhecimentos. Porque o fenômeno, ele vai de acordo com aquele grupo religioso. Jesus não poderia falar mais além do que falou. É muito importante dizer isso. Siddhartha, sob a inspiração da esfera superior, não poderia dizer mais do que falou naquele instante, porque os budistas do momento não entenderiam, porque a população que vivia com Jesus não entenderia. Mas aí, em determinado momento evolutivo do planeta e da própria humanidade, nos chega a doutrina espírita através de um aglomerado de espíritos de toda ordem e de toda localidade, trazendo-nos informações específicas e importantes. Então vejam como que a natureza evolutiva não dá saltos, como que a natureza não pula de um ponto para outro. Ah, vamos pular isso aqui, vamos para a próxima etapa. Não, tudo tem um processo administrado pelo Cristo e pelos espíritos superiores que cuidam do planeta e das nações. Tudo no seu momento, tudo na sua ordem, tudo na sua divina disciplina. E é importante lembrar que, dentro desses segmentos religiosos que aqui foram lembrados por Emmanuel, até mesmo dentro da doutrina espírita, os erros, as falhas, as distorções que encontramos não fazem parte do fenômeno e nem do livro, fazem parte do ser humano, que, através da sua irresponsabilidade, da sua ganância, da sua vaidade, do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, modifica as coisas para o seu bel prazer. Mas quando nós pegamos os livros trazidos por esses mestres em letra minúscula, vamos observar a essência, a verdade do plano espiritual. E quando fazemos a comparação do livro trazido pelo fenômeno com a realidade que ora estamos vivendo, observamos que não bate. E por que não bate? Porque o homem desvirtuou aquilo que estava no livro. É como na doutrina espírita. Muitas vezes queremos adequar o fenômeno espírita do passe, da comunicação, da psicografia, da cura, ao nosso bel prazer, da maneira que nós queremos que seja. E não é assim que funciona. Há uma regra específica. E o fenômeno nos mostra isso.
Quando nós nos utilizamos do fenômeno do passe, há uma regra para que aquilo seja bem feito. Quando nos utilizamos do fenômeno da psicografia, há uma regra para aquilo, e não da maneira que queremos, na hora que queremos, no lugar que queremos. Então, ele deixa claro para nós que a doutrina espírita vem trazer este fundamento sólido para nós de toda essa realidade. Em cada época da humanidade, um fenômeno e um livro propício para aquele grupo. Hoje, para nós, não que vamos descartar os livros anteriores. Seria muito importante para nós, para todos nós, para todos, nos utilizarmos do estudo, por exemplo, do Bhagavad Gita, do Zen de Avesta, dos ensinamentos trazidos por Moisés, como também dos ensinamentos trazidos pelo budismo. Seria importante para nós ler e aprender, para vermos os pontos de ligação existentes no fenômeno, porque cada um escreve de uma forma diferente, de conformidade com o seu povo, com a sua época, com o que tinham de conhecimento naquele instante. Mas quando nós fazemos um resumo de tudo, vamos observar que todos falavam a mesma coisa. E aí a doutrina espírita, para nós hoje, ela traz esta união. É como se pegássemos pedaços desses fenômenos, desses livros, e colocássemos todos eles dentro de um único livro, para entender e compreender. É claro que em determinadas obras vamos encontrar distorções para nós no tempo atual, mas que não eram distorções naquele tempo. Nós temos que entender isso. Quando o hindu acredita que ele pode reencarnar como um animal, isso faz parte daquele tempo, que perdura até hoje, mas que, através de novos fenômenos, de novos livros, de novos conhecimentos, nós sabemos que não é dessa forma. Ele continua. Como é fácil observar, os fenômenos mediúnicos representam a ostreira das interrogações e dos experimentos humanos. O livro edificante, contudo, é a pérola que passa a guarnecer o tesouro crescente da sabedoria que nunca morre. Olha que bonito. Então, agora ele fala exclusivamente do fenômeno e do livro. Então, ele fala para nós: olha, o fenômeno mediúnico representa a ostreira das interrogações e dos experimentos humanos. Então, quando nós nos vemos frente a um fenômeno mediúnico, criam-se inúmeras interrogações, principalmente para aqueles que não acreditam nos fenômenos mediúnicos, principalmente para aqueles que não acreditam na vida após a morte, na reencarnação. Que experimento humano é esse? Que manifestação é essa? Que fenômeno é esse? Então, vamos colocando ali inúmeras interrogações que passam a ser estudadas por inúmeros especialistas de todas as áreas da sociedade, e cada um deles vai dando àquela
àquele fenômeno um nome diferente. Expansão da consciência, expansão da alma e por aí vai. Mas, diz Emmanuel, o livro edificante, ou seja, aquilo que ficou do fenômeno, contudo, é a pérola que passa a guarnecer o tesouro crescente da sabedoria que nunca morre. Então vejam como que a espiritualidade é sábia naquilo que faz. Ao fenômeno, criam-se inúmeras interrogações, inúmeros estudos, inúmeros nomes para aquilo. Aquele fenômeno, temos um livro. Esse livro, essa pérola, ela nunca morre. Vamos voltar lá no começo do texto, quando ele fala do hinduísmo. Até hoje, eles se utilizam do Bhagavad Gita como norma de conduta para suas vidas. Quantos séculos já se foram? E ele continua sendo o livro de Krishna. É a pérola. É a pérola que conduz à evolução. É a pérola que conduz aquele espírito, naquele exato momento, naquela religiosidade, a seguir um caminho do bem. Na hora que ele absorver aquele ensinamento, provavelmente ele pode passar de escala para um outro caminho, para uma outra religiosidade. É como na escola, quando passamos de ano. Não dá para seguir se repetimos em matemática. Não dá para seguir se repetimos em português, ou ciência, ou química. Então, essa observação de Emmanuel, no seu penúltimo parágrafo, é muito importante. Como é fácil observar, os fenômenos mediúnicos representam a ostreira das interrogações e dos experimentos humanos. Estamos em 2025 e ainda há quem não acredite nos fenômenos mediúnicos. Por mais que a ciência fale, por mais que os experimentos mostrem, por mais que médicos e cientistas se utilizem desses fenômenos mediúnicos para o bem da humanidade e dos doentes, mesmo assim, há pessoas que não acreditam. Não acreditam porque não querem acreditar. Há um processo de conveniência por detrás disso, de manutenção de pessoas cegas na sua fé e na sua crença. Mas ele continua. O livro, o resultado do fenômeno, o livro edificante, contudo, é a pérola que passa a guarnecer o tesouro crescente da sabedoria que nunca morre. Então, o livro é uma pérola que guarda, é uma pérola, dentro dela ela guarda um tesouro chamado sabedoria. O livro é uma pérola e dentro dela há guardado um tesouro chamado sabedoria, que nunca morre. Quantas vezes nós pegamos um livro que não seja da doutrina espírita, por exemplo, e nós lemos e falamos assim, ou pensamos: puxa, isso aqui tem tudo a ver com a doutrina espírita. Puxa, parece que eu já li isso aqui em algum lugar. Por quê? Porque essa sabedoria não se perde. Aquele conhecimento, em algum momento evolutivo nosso, já foi nos mostrado. É que nós não nos lembramos, mas já foi mostrado para nós. E ele termina dizendo: eduquemos assim
a mediunidade entre nós, para que ela possa surpreender e fixar a emoção e a ideia, a palavra e o trabalho dos mensageiros que supervisionam e conduzem o aperfeiçoamento terrestre. Porque, em verdade, nesse ou naquele documentário, o livro é o comando mágico das multidões. E só o livro nobre que esclarece a inteligência e ilumina a razão será capaz de vencer as trevas do mundo. Olha que interessante essa advertência de Emmanuel. Pegando o exemplo do nosso país, que lê muito pouco, a nossa condição financeira muitas vezes não nos permite a aquisição de livros e mais livros para o aprendizado. Em outros momentos, a nossa preguiça na leitura, em outros momentos, a nossa falta de entusiasmo em ler, em outros instantes, o nosso fanatismo em ler única e exclusivamente um tipo de livro. Isso não nos permite aprender, isso não nos permite discernir o bem e o mal, a verdade da mentira. Isso não nos permite abrir o conhecimento para coisas novas. Isso não nos permite avaliar de maneira correta, de maneira justa, de maneira equilibrada, aquilo que está diante de nós, dentro de um livro. Mas Emmanuel fala para nós da necessidade de educar a nossa mediunidade. E nós só educamos a nossa mediunidade através do estudo. E o estudo se faz com livros. Ora, se trabalho numa casa espírita, já tenho conhecimento da minha mediunidade, seja ela de que natureza for, é necessário que eu estude, que eu me aprofunde em livros que falem especificamente dessa mediunidade da qual estou hoje trabalhando, para que ela se desenvolva de uma maneira correta, para que eu aprenda de maneira correta e para que ela seja benéfica de maneira correta a mim e a todos que estão ao meu redor. Não há fenômeno mediúnico equilibrado e feliz sem estudo equilibrado e feliz. Não há, não dá para que haja uma junção de um fenômeno mediúnico com alguém que não estuda. Observemos o Chico. São mais de 500 livros psicografados. Todos eles do plano espiritual. Mas ali, em todos esses livros, encontramos o quê? O fenômeno. O fenômeno que se transformou em livro, que se transformou numa pérola de luz. Mas não podemos nos esquecer que o Chico estudava. Por mais capacidade intelectual, mediúnica, moral e espiritual que ele tinha, e que nós sabemos que ele estudava. O Divaldo, Raul Teixeira e tantos outros expoentes do movimento espírita e até mesmo espiritualista, queremos ser médiuns, queremos lidar com o fenômeno, mas não queremos estudar. Como se os benfeitores da esfera superior fossem nossos empregados. No dia que queremos, na hora que queremos, do jeito que queremos. E não funciona dessa maneira. Por isso, Emmanuel, no último parágrafo, no início, diz algo muito importante. Eduquemos assim a mediunidade. Mediunidade sem educação não funciona. Eduquemos assim a mediunidade.
entre nós, para que ela possa surpreender e fixar a emoção de viver aquilo, a ideia que ela está nos trazendo, a palavra que ela está nos oferecendo de engrandecimento e o trabalho dos mensageiros que supervisionam aquilo e conduzem o aperfeiçoamento terrestre. Não é só nosso, é terrestre. Então, quando nós olhamos o trabalho do Chico, do Divaldo e de tantos outros médiuns de psicografia, o que que nós vamos observar? Eles educaram uma mediunidade para eles e a favor de todos, e ela começou a trazer o quê? Surpresa, fixação de emoção e de ideia, palavra edificante e trabalho realizado pelos mensageiros da espiritualidade para com o médium, porque eles é que supervisionam tudo e conduzem o andamento das coisas para o aperfeiçoamento de todos. Porque, em verdade, nesse ou naquele documentário, ou seja, livro, o livro, é o comando mágico das multidões. E só ele, o livro, nobre, que esclarece a inteligência e ilumina a nossa razão, será capaz de vencer as trevas do mundo. Se você quer fazer uma experiência, tire 7 dias e leia todos os dias. Pegue um livro e leia todos os dias. Depois você fica uma semana sem ler. Você vai observar a diferença. Como que a leitura de um livro nobre, espírita ou não, é edificante na vida de todos nós. E para fechar esse nosso encontro, esse nosso comentário, vamos nos reportar agora ao Livro dos Médiuns, na questão 178. Então, nós fizemos hoje um estudo do livro Seara dos Médiuns, capítulo 26, Fenômenos e Livros. Esse capítulo foi elaborado na reunião pública de 15 de abril de 1960, em Uberaba. E este capítulo refere-se à questão 178 do Livro dos Médiuns. A questão 178 abre o capítulo 15 do Livro dos Médiuns, que tem como título Dos Médiuns Escreventes ou Psicógrafos. E a questão 178, Kardec diz o seguinte: de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Para ele devem tender todos os esforços, porquanto permite-se estabeleçam com os espíritos relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós. Com tanto mais afinco deve ser empregado, quanto é por ele que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau de aperfeiçoamento ou da sua inferioridade. Pela facilidade que encontram em exprimir-se por esse meio, eles nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam julgá-los e apreciar-lhes o valor. Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso,
a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Então, nesse capítulo 15, Kardec também já está falando de algumas mediunidades. Então, ele está falando aqui dos médiuns escreventes ou dos psicógrafos. E nós vamos observar que Kardec mostra para nós o quanto é importante nos utilizarmos da mediunidade de psicografia, ou seja, da comunicação escrita manualmente. Nós não vamos entrar no mérito dessa mediunidade, porque nós vamos ter aí os médiuns mecânicos, semimecânicos, intuitivos, inspirados e assim por diante. Mas vamos falar só exclusivamente do início daquilo que ele coloca aqui na questão 178. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Por quê? Porque nós nos colocamos ali à disposição do plano espiritual. Com papel, lápis ou caneta, vamos ali observando aquilo que nos vem à ideia e vamos colocando em prática. Vamos escrevendo. E através de tudo aquilo que for escrito, nós teremos a possibilidade de observar se é algo bom ou ruim, se é um espírito bom ou ruim, se é um espírito verdadeiro ou um espírito brincalhão. Vamos conseguindo conhecer qual é o pensamento e o sentimento daquele espírito que está nos instruindo, que está nos intuindo ou nos inspirando para escrever determinado texto. E ele fala no final: para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Isso só se dá pelo exercício. Então, toda reunião você vai lá e trabalha, e trabalha, e trabalha, e trabalha. Se aquela for a melhor mediunidade, aquela que está devidamente adequada para você nesta encarnação, ela vai acontecer naturalmente. Caso não, nada vai acontecer, ou pouca coisa vai acontecer. E pelo exame detalhado, tanto feito pelo médium quanto pelo dirigente, há de se observar se aquela será ou não a mediunidade daquela alma querida. Então vejam como Emmanuel coloca o item 178 do livro dos Médiuns, capítulo 15, referente ao capítulo 26 do livro Seara dos Médiuns. E olha que interessante, todos os fenômenos citados por Emmanuel no capítulo 26 do livro Seara dos Médiuns, os fenômenos mediúnicos se deram através da escrita e se transformaram em livros. Olha como é importante, porque o fenômeno da escrita mediúnica é o mais simples, é o mais fácil. Quando há uma interação médium, plano espiritual, médium, é o mais fácil. Eu me sento, uma mesa, papel, caneta, lápis, me coloco à disposição e vou escrevendo. Faço uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, 200 vezes, vou me tornando cada vez mais acessível a eles. Por isso que Emmanuel, de uma maneira muito, muito elevada, correta, fala-nos desses fenômenos que foram através da escrita mediúnica e que se transformaram em livros, pérolas maravilhosas que fazem parte da nossa vida até os dias atuais. Quero agradecer a você pelo carinho, pela ajuda, pela bondade, por estar seguindo conosco esse estudo. Quero agradecer com muito carinho,
ao nosso querido Marildo Brito, de Bauru, a nossa querida Ana Carolina, de Lavras, Minas Gerais, e a nossa querida Débora Rodrigues, de Bocaiúva, Minas Gerais, o Marilda de Bauru, aqui no interior de São Paulo. Agradecer a eles por fazerem parte deste grupo e por estarmos juntos fazendo este estudo. Sem eles, ficaria muito difícil. Sem a ajuda do plano espiritual, ficaria muito difícil. Cada um de nós colabora de conformidade com as nossas possibilidades e os nossos conhecimentos. Mas tenho certeza absoluta que todos nós o fazemos com muito amor e muito carinho pela doutrina, pelo Evangelho de Jesus. Quero aproveitar e convidá-lo para conhecer a nossa programação semanal, conhecer a nossa web rádio Espiritismo e Vida. Você pode baixar o aplicativo da nossa web rádio aí no seu celular, no Google Play. É só você digitar lá, web rádio Espiritismo e Vida. Ali tem o aplicativo, você vai poder conhecer o site da rádio e também toda a programação, que é 24 horas por dia, todos os dias da semana. Convido a você amanhã, sábado, às 20 horas, a nossa série Espiritismo em Pauta. No domingo, às 17 horas, Encontros com a Paz. E no domingo também, às 20 horas, o estudo sistematizado. Desejo a você um excelente final de semana, com muita saúde, com muita paz, com muita alegria, a você, a sua família, ao seu lar, ao seu trabalho, e que a semana se inicie com muitas realizações. E que a gente possa fazer aquele experimento, tirar uma semana fazendo a leitura edificante, para observarmos o quanto ela é importante na nossa vida. Uma boa noite para você, um bom descanso e, como eu disse, um excelente final de semana. Que Jesus abençoe a todos. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo encontro.